Então é isso aí, vamos lá. A gente vai trabalhar com algo muito importante também. Na verdade, eu estou falando várias vezes, né, que são algo importante, mas se você for ver, no final das contas, tudo é meio que importante, né? Porque uma coisa complementa a outra e uma coisa dá mais vazão do que a outra, né? Vai expandindo a sua área de atuação. Boa noite, Indy Olivers. Então, vai expandindo. Hoje a gente vai trabalhar bastante com API, né? E é basicamente, conforme eu expliquei no vídeo passado, você está dentro de um restaurante, esse restaurante é uma empresa e ela fornece algum serviço para você. Então, nós somos os clientes, né? Literalmente somos o cliente ali, e vai chegar o garçom, né? O garçom, vou assimilar que é uma API, né? A gente chamamos de API ali. Então, a API é o garçom, a gente vai falar para o garçom, olha, eu quero que você me faça isso, isso e aquilo. O garçom vai anotar, vai chegar lá atrás, né, no caso na cozinha ali, na central da empresa, e vai falar, olha, o cliente quer isso, isso e aquilo. Então, beleza, o pessoal vai lá preparar e ele vai retornar para nós ali com o que a gente pediu, né, o prato, comida ou, enfim, qualquer coisa. Então, nós estamos fazendo uma solicitação para uma outra empresa que tem o seu próprio banco de dados e ela vai retornar alguma coisa conforme a gente pedir. Então, esse é o papel base da API. Como que vai funcionar isso quando a gente está utilizando essa empresa aqui, né, que é a Bunny, que vai ser a nossa hospedagem de vídeos? A gente fez a configuração dela no vídeo passado e agora a gente vai começar a utilizar ela. O que a gente vai fazer? Quais são as formas que a gente vai utilizar ela? Então, eu vou enviar uma requisição, né? Eu vou enviar um pedido para a Bunny e falar, olha, eu quero que você crie uma collection para mim. Então, beleza, ele vai lá e vai criar uma collection para mim e vai me retornar algo. O que é essa collection? Essa collection vai ser identificada para cada usuário, para que esse usuário tenha vídeo somente dele dentro dessa collection. Então, depois a gente consegue pegar todos os vídeos dele de forma mais fácil. Então, a gente faz isso. A gente manda uma requisição, fala para ele criar essa collection uma única vez e depois a gente ele retorna para a gente o ID dessa collection e a gente vai utilizar ela. Depois, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente mandar o vídeo para eles. Então, o que a gente vai fazer? Vou falar, olha, Bunny, eu quero criar um vídeo com esse título, com esse arquivo, e é isso. Então, ele vai lá, vai fazer o processamento e vai retornar para nós com o ID desse vídeo, vai fazer o upload desse vídeo e vai disponibilizar esse vídeo para que a gente possa utilizar. Qual que é a outra etapa? Eu quero pegar as informações. Então, eu vou lá, ô Bunny, eu quero para esse vídeo aqui ou para todos os vídeos, eu quero saber qual que é o número de visualizações, quero saber qual que é as pessoas que assistiram no Brasil, do fora do Brasil, etc, etc. Então a gente vai fazer isso. Então esse é o papel da API. Eu peço uma requisição para ele e ele me dá um retorno, né, com alguma informação ou não, ou com algum erro. Então a gente vai ver bastante isso na prática. Então, qual que é a estrutura de uma API? Vou abrir aqui para vocês, tá? Vou abrir aqui o Stream, que é onde a gente vai trabalhar com essa parte. Eu já tenho a minha biblioteca aqui. E eu venho aqui em API, tá? Tá vendo a API? Dentro de uma API, cada tipo de API vai te pedir alguma coisa em específico. Mas, no geral, a API sempre pede uma API key, que é uma chave para você poder acessar aquela requisição e eles saberem, tá, o cliente que está me pedindo é o cliente Fernando. Então beleza, como que eu associo ele? Através de uma API Key, tá? E no geral você não pode compartilhar essa API Key com ninguém, porque ela é essencial para que a sua chave seja única, seja sua, porque uma vez que a pessoa tem a sua chave, ela vai poder utilizar das suas informações do jeito que ela quiser, tá? Então tenha bastante cuidado ao utilizar uma API, uma chave API, para que não mostre para ninguém. Deixa eu verificar uma coisa aqui rapidinho. Então, aí a gente tem aqui a documentação, para a gente ver qual é a estrutura base da documentação que a gente vai utilizar e de uma estrutura API, né, para que a gente possa ter uma noção de como funciona. Então, aqui tem todas as informações, de modo geral, as APIs sempre vêm em inglês,
se não for uma empresa brasileira, né, no caso. Então, você pode vir aqui em cima e traduzir, né, com o botão direito e traduzir para você pelo menos entender um pouco do que é essa API, porém, você vai quando você for utilizar tem que ser em inglês, tá? Porque se você colocar algum nome de alguma variável em português, ela não vai funcionar. Então é muito importante eh, que você volte para o inglês, ou você trabalhe com duas páginas, uma em português e uma em inglês, mas para colocar dentro do sistema, você utiliza a versão em inglês, tá bom? Porque se você não utilizar a versão em inglês, não vai funcionar a sua chamada API. Então vamos lá, aqui tem algumas informações, a questão de países, qual a chave API, região, stream, essas coisas todas aqui. Nós vamos trabalhar aqui principalmente com o Manage Files. Não, vai ser aqui, Stream API, porque a gente vai trabalhar com o sistema de stream, né, para vídeos. Então, eu vou ter o Manage Collection, Manage Vídeos e assim por diante. Quando eu entro aqui, eu tenho algumas informações. O GET é quando eu quero pegar uma informação, tá? O GET, ele pega alguma informação do banco de dados. O update, como o próprio nome diz, ele vai fazer um update, uma atualização, uma alteração em alguma coisa dentro do banco de dados. Nesse caso, a gente está falando tudo sobre as collections, né? Que é como se fosse o perfil da pessoa ali. Vou fazer essa análise. O delete é para deletar um perfil, então o get para pegar uma lista de coleções e o create é para a gente criar uma coleção, que é o que a gente vai usar. Então, como a gente vai começar com esse Create Collection, eu já vou abrir ele aqui para mostrar a informação para vocês. Aqui ele te dá uma estrutura do que você precisa. Quando está com o nome required, é porque essa informação ela é obrigatória passar para a nossa chamada API para que a gente tenha a função certinho aqui da chamada. Aqui nós temos a nossa URL, né? Qual que é a URL que a gente vai ter que utilizar para poder fazer essas chamadas. Aqui qual é o tipo dela, se ela é um post. O post é quando você vai criar uma nova requisição, você vai criar algum pedido em específico que ainda não tenha no banco. O GET já pega informações que existem, o POST, no geral, eu estou criando um pedido, né? Aqui, por exemplo, tem o Library ID. De onde que eu vou pegar esse Library ID? Vai ser aqui do meu Library ID, ó. Eu venho aqui no nosso stream e venho em API. Aqui vai ter minha Library API. Vou clicar aqui para copiar e vou colocar aqui. Vou colar, que ele já vai aparecer para mim as informações aqui do lado. Outra coisa que ele pede como obrigatório é o Access Token, que está aqui, né? O nosso Access Token. Vou pegar, vou copiar ele aqui e vou colar ele aqui. Tá? Vou colar ele aqui e ele já vai me aparecer aqui as informações que eu quero. Aqui, isso aqui nós chamamos de uma chamada curl, né? Que seria uma chamada, é um tipo de requisição que nós estamos fazendo para o banco de dados, que é uma chamada HTTP, né? Então, o que nós temos aqui? Eu vou simular essas informações aqui como que se fosse um cartão de crédito, tá? Então, para eu fazer a minha requisição, para fazer a minha compra, o que eu tenho? Eu tenho aqui a URL. Essa URL quer dizer que é como se fosse o meu número do cartão. Aqui, quando eu tenho o header, é onde a gente vai colocar ali no sistema para poder chamar. É como se fosse o nosso data de validade, código de segurança do nosso cartão de crédito, porque exatamente o que eu falei para vocês. Uma vez que eu tenho o Access Token e eu tenho a URL, ou seja, eu tenho o número do cartão de crédito e eu tenho o código do cartão de crédito, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Vou lá, vou fazer as compras. Então, por isso que a gente não deve compartilhar isso com as pessoas, tá? Porque senão ela vai poder utilizar seu cartão de crédito. Em alguns casos, nós temos o body, né, que seria informações a mais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, título. Tá vendo que apareceu aqui, ó, o data? O data é como se fosse você passar as informações do seu cadastro no cartão, né? Tem algum sistema de pagamento que pede seu nome, seu e-mail, seu endereço para confirmar se você realmente é o dono do cartão de crédito. Aqui é algo parecido. Você vai passar algumas informações a mais para complementar o seu pedido dentro da chamada API, tá bom? Então essa é uma estrutura básica. Eu não vou me aprofundar também tanto dentro de APIs, porque como não é um curso, né, eu estou mostrando da forma mais didática possível, mas também sem demorar muito.
a gente não consegue passar 100% dos detalhes sobre isso, né? Tem vários cursos por aí na internet sobre isso aí, no próprio YouTube de graça. Então, você consegue trabalhar e pesquisar mais a fundo como funciona. Vocês vão ver funcionando, eu vou explicar, né, com essas analogias, para que vocês consigam utilizar a base dela. Aqui nós temos responses, né, o que seria as respostas que o servidor dá para nós. No geral, sempre que começa com 20, ou seja, 200, 202, 204, blá, 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 ele é uma resposta de ok, ou seja, a sua requisição foi feita com sucesso. Se for alguma coisa acima de 200, é porque deu algum problema. Então, se eu clicar e não acontecer nada ou retornar esses erros, a gente sabe que deu algum problema. Por exemplo, que se eu clicar e receber um código 401, a autorização falhou. Se for um 500, é um erro interno do servidor. Se for 200, a nossa collection foi criada com sucesso. E aqui é o que vai ser retornado para nós. Então, quando a gente fizer a requisição, o garçom retornar com as informações para nós, o que ele vai trazer de informação? Ele vai trazer o vídeo library ID, o ID, que seria o ID da nossa collection, o nome, o vídeo count, total do banco de dados total que essa collection tem de dados, qual que é os vídeos, IDs, qual que é as imagens URLs que a gente teve, tá? Que a gente já tem dentro dessa collection ali. Então a gente vai começar com isso aqui e a gente vai explicando conforme a gente for avançando mais, tá bom? Então, isso aqui é uma estrutura básica para a gente fazer uma chamada API. Primeiro, a gente tem que saber qual é o tipo da requisição, se é GET, se é update, se é delete, se é post. Depois, eu vou precisar da URL para poder fazer isso acontecer. Depois, eu vou precisar dos headers, né, que seriam as chaves, as autenticações que a gente precisa. Depois, a gente passa o data, né, que seria, a gente chama bastante de body, para poder passar as informações que a gente precisa para a requisição. Vamos abrir aqui agora o Flutterflow para a gente poder fazer essas requisições, tá? Então, vou selecionar aqui o redes social lives. A gente está aqui com o nosso projetinho antigo. Primeiramente, a gente abriu aqui, né, dentro do perfil, a gente vai ter que ter um lugar para poder iniciar esse processo. Porém, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir no nosso banco de dados e criar uma outra collection, né, para a gente poder ter essas informações. Na verdade, eu não vou criar, acho que eu não vou criar uma nova collection. Deixa eu pensar qual que é a melhor forma. Se a gente já tem usuários e a gente já está recebendo essas informações ali, eu vou pegar e adicionar dentro de usuários a collection, porque a gente vai precisar da collection para poder depois puxar todos os vídeos que a pessoa tem. Então, dentro da collection, a gente vai ter todos os vídeos e depois a gente vai ter os vídeos separados. Então, beleza. Então, eu vou vir aqui na nossa tabela de usuários, tá? Lembrando que se você entrar pela primeira vez ali na dashboard, você vai selecionar o seu projeto. Depois você vai aqui para o lado, vai vir em Table Editor. Depois você vem aqui em usuário, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar que eu vou respondendo aí. E boa noite a todo mundo que está entrando aí, tá bom? Muito boa noite a todos. E agora eu vou clicar aqui nos três pontinhos e vou em Edit Table, tá? Uma vez que eu cliquei em Edit Table, eu vou aqui em Add Column e eu vou colocar aqui, ó, Bunny Collection, Bunny ID coleção, né? Eu vou colocar em português. Esse ID, a gente tem que ver como que ele retorna. Qual é o tipo que ele retorna? Tá vendo aqui do lado? Ó, ele fala qual é o tipo de retorno. Se é um inteiro, se é um texto, que é uma string. Aqui nós temos o Video Library e aqui nós temos que o ID, ou seja, o ID único da coleção é uma string, é um texto. Então, com base nisso, a gente já sabe o que fazer lá. Se você não sabe inglês, lembrando que você pode vir aqui, ó, muda para o português. Ele vai te dar aqui, ó, o ID exclusivo da coleção.
Porém, quando você for fazer qualquer copia e cola aqui para fazer a requisição, você retorna para o inglês, tá bom? Então aqui a gente vai deixar ele como um text, ok? E a gente vai vir aqui e vai salvar. Eu vou colocar aqui também o bunny name, nome, coleção, tá? Para que a gente saiba o nome da coleção lá também por garantia. E ela retorna aqui para nós também, foi o nome que a gente deu aqui, ó, name, tá? O nome da coleção. A gente vai esperar atualizar aqui. Beleza, atualizou, a gente vai voltar para o nosso Flutter Flow. Volta aqui nas configurações gerais do projeto, vou no Supabase e dou um get schema para a gente atualizar e receber essa nova atualização. Sempre quando eu tenho algum código dentro do nosso sistema, igual eu tenho aqui um custom function, eu tenho que vir aqui e checar ele de novo, tá? Toda vez que eu puxo do banco de dados, eu tenho que checar, que é um padrão ali do próprio Flutterflow exigindo que a gente faça essa verificação. Voltando para lá, então o que eu vou fazer? Toda vez que eu criar uma nova conta, eu já vou criar esse perfil, essa collection do usuário. Por quê? Porque eu sei que uma vez que ele entrou na plataforma, ele pode querer colocar vídeos, então eu vou lá e crio essa collection para ele, tá bom? Então, o que a gente vai fazer no nosso cadastro, né? No cadastro, logo após, vou fazer aqui, logo após ele criar a conta, antes da gente inserir, a gente já vai fazer essa requisição para o banco de dados, porque senão depois a gente tem que ficar conferindo e entre outras coisas, tá? Então a gente vai colocar a action bem aqui. Como que a gente faz para chamar a nossa API, né? Fazer uma requisição para a API. Como que eu vou falar para o garçom, garçom, cria um usuário para mim? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse ícone aqui, está escrito API Calls, tá? API Calls, que é aonde começa a fazer a chamada API. Eu vou fazer, aqui eu vou clicar em Add e vou clicar aqui em Create API Call, tá? Então a gente vai começar a criar uma API. Qual que vai ser o nome da minha API? Né? Vai ser criar, vou colocar primeiro o bunny, para a gente saber do que se trata, criar coleção, tá? Vou criar uma coleção. Qual que é o método? A gente vai voltar lá e vai ver qual que é o método. O método está aqui, ó, request post, né? Então a gente volta aqui e vai selecionar aqui, ó, post. Aqui ele pede API URL. Então qual que é a API a URL? É essa API aqui, ó. Vai copiar toda ela, tá bom? Vou copiar, vou clicar com o botão direito, vou copiar. Se às vezes você apertar Ctrl C e não for, faz o manual ali, botão direito, copiar, e você vem aqui, porque às vezes ele não copia de forma correta. Então aqui nós já temos a nossa URL, e tá vendo aqui, ó, tá escrito headers, né? Então a gente viu que aqui a gente precisa desse header. Deixa eu voltar aqui para o lado, ó, header, header, header. A gente precisa de 3 headers. Então eu vou vir aqui, vou clicar aqui, ó, add headers e add headers. A gente já sabe que precisa de 3. Então eu vou voltar lá e vou copiar todos eles, tá? Aqui eu já coloquei a API key e ele já me deu a API key aqui, tá? Mas senão eu posso simplesmente, se você tiver de repente uma outra API e ela só te passa que precisa do access key e daqui você vai fazer o quê? Você vai adicionar a primeira parte que é key, né? Vou adicionar a primeira parte que é key e depois eu vou lá aonde o sistema me indicou que eu tenho uma API e copio. No nosso caso é nessa página e eu venho aqui, ó, API key e vou copiar ela. Uma vez que eu copiei ela, eu vou vir aqui e vou colar. Então vai ficar dessa forma aqui. Se eu quisesse, nesse caso aqui já estava inteiro, tá? Agora eu tenho a outro parâmetro, que é o accept applications JSON. JSON, depende da pronúncia. E aqui o outro é o content type. Vou passar aqui. Agora, nós temos um único parâmetro que ele pede, um único data, né? Que vai ser isso aqui, ó. Eu venho aqui e copio. Aonde que eu coloco isso aqui? Eles chamam de data, depende muito da API. No caso do Flutterflow, tudo que for data e for do tipo JSON, vai vir aqui, ó, no body, tá? Eu vou clicar aqui e vou escolher aqui, ó, JSON, tá? JSON é a estrutura de requisição para
esse tipo de API. Então, vou colar aqui, Ctrl V, e ele já vai me dar aqui a estrutura, que é basicamente eu tenho que passar o nome do campo, que é name, e qual que é o valor. Nesse caso aqui é o valor que nós vamos colocar. Como que eu faço para colocar isso de forma dinâmica? Assim como dentro das nossas páginas nós temos lá o web state, o page state, que são variáveis dinâmicas e que são mutáveis, a gente tem aqui na chamada API também chamada aqui, ó, variables. Então eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma variável dentro da nossa chamada API para que cada nova requisição que eu fizer para o servidor, eu vou receber algo de retorno, né? E vai ser automático esse valor. Então, ao invés de eu vir aqui e colocar manualmente o título e vai ficar esse título fixo, eu vou colocar uma variável para que cada vez que eu for chamar essa API, ela vai me pedir para que eu coloque um valor dinâmico, né? Então, nesse caso, vai ser um nome dinâmico toda vez. Qual que é o nome dessa variável? Eu gosto muito de utilizar o próprio nome do campo exigido, tá? Esse campo aqui, ó, e você não muda, porque é o campo que o garçom pediu para você. Ah, qual é o nome da comida? Então, por exemplo, se fosse o nome da comida aqui, você não pode mudar, porque ele precisa saber o nome da comida. Então, esse campo a gente pega do jeito que vem de lá e a gente não muda. A gente sempre vai mudar aqui do lado, tá? Sempre vai ser do lado direito o que é mutável. Então, vou clicar aqui, vou colocar o name, que é o nome do campo exigido pelo Bunny. Qual é o tipo? A gente sabe que o tipo é string. Então, se eu vier aqui, ó, ele fala, ó, string, tá? Ele fala que é string. Então, eu já sei que é uma string, não é do tipo lista e eu não tenho um valor como default. Então, vou vir aqui e clico em add call, tá bom? Então, agora nós temos a nossa estrutura da chamada API pronta. É a mesma coisa que eu falei dos cartões, né? Então, por exemplo, coloquei o número do cartão de crédito, coloquei a data de validade, o código de segurança, e aqui eu passei as informações adicionais do que eu quero pedir para aquele garçom, né? Vamos supor. Então, está pronta a nossa chamada requisição. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, em response e teste e a gente vai testar para ver se deu certo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o nome aqui, teste. Tá? Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Esse é a variável que nós utilizamos. O nome dessa variável é name. A gente configurou ela aqui em variable e a gente vai adicionar ela aqui no lugar. Tem que ser entre, quando é texto, você tem que colocar entre aspas, tá? Porque senão não dá certo. Se for um número, é sem aspas, tá? Você tem que entender que sempre que é string, ou seja, um texto, tem que vir através de aspas para que o sistema entenda que é um texto e não é qualquer outro tipo de valor. Então, o que eu fiz? Eu criei a minha variável nome, tá? Vou até colocar aqui, ó, para ficar mais fácil de você entender, nome da coleção, tá? Daí fica mais fácil. Então, aqui, eu vou ter que mudar de novo, né? Vou colocar aqui, se eu só colocar, ele já me dá as aspas também. Então, aqui, ó, a variável name é o Bunny que me pede como padrão. E aí eu criei essa variável nome coleção, tá? Para a gente poder saber que é isso. Quando eu venho aqui, ó, já mudou o nome de nome. Então, eu tenho que passar o nome da minha coleção. E esse nome vai ser dinâmico toda vez que eu fizer uma requisição. Então, vou colocar aqui teste só. E eu vou clicar aqui, ó, teste API call, para a gente poder fazer o teste. Pronto. Pedi para o garçom, me cria uma coleção com o nome teste. Beleza. Ele foi lá, aceitou e me retornou aqui, ó. Ele me retornou Video Library ID. O ID, que é o ID da coleção. Qual que é o nome? Teste, qual quantidade de vídeos, quantidade total de arquivos. A gente não tem nada que a gente acabou de criar. Então, ele me retornou ó, um status 200. Está vendo que esses campos aqui foi o mesmo retorno que ele mostrou para nós aqui. Ó. Então, se der 200, ele vai retornar essas informações aqui, que é as mesmas informações que nós temos aqui. Como que eu faço para acessar isso depois? Aqui embaixo tem essas informações, que chama JSON Path, tá? O JSON Path é esse valor que você pode utilizar manualmente. Então, você tem que colocar ali o cifrão, ponto, vídeo, library ID e vai te dar esse retorno aqui. Dentro do Flutterflow, nós temos um predefined path, ou seja, um caminho pré-definido, que a gente mesmo vai colocar o nome que a gente quiser e depois fica muito mais fácil de acessar.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, add JSON Path para todos os valores que eu achar interessante. Esses valores aqui, como eu estou criando uma collection, não vai fazer sentido porque ela sempre vai estar vazia. Então, eu não vou preencher nada aqui, tá? E aqui eu vou fazer aqui, ó, Video Library ID, vou dar um nome para ela. Então, vai ser, eu vou colocar o mesmo nome que já é bem ilustrativo, né? Video Library ID. Aqui, o G, o ID, eu não vou colocar esse nome inteiro, só vou colocar ID, para eu saber que é o ID da collection. Nesse caso aqui, quando a gente vai colocar o nome, ele tem que ser camel case, ou seja, tem que a primeira palavra começar com a primeira letra minúscula e as outras, início de palavra pode ser maiúsculo, tá? Ou pode ser tudo minúsculo, conforme você preferir, mas um padrão que é o camel case, tá bom? Então, eu vou colocar ID coleção aqui, só para vocês poderem entender. Então, vai ser o ID da coleção e aqui vai ser o nome coleção, ok? Lembrando que tem que ser sempre nomes únicos. E eu clico aqui em Save. Pronto, nós temos a nossa chamada API feita e já funcionando. Porém, eu vou adicionar também, vou forçar um erro aqui dentro da nossa chamada API para que a gente tenha a mensagem de erro também, porque a gente possa mostrar isso para o usuário se der qualquer problema. Então, o que eu vou fazer? Vamos supor que a gente passou para o nosso garçom, né, para a nossa requisição da API, um número de cartão inválido, que seria esse access token. Se a gente passar esse valor inválido, ele não vai ver que tem um cliente com esse nome lá e ele vai recusar a nossa chamada. Então, vou fazer o mesmo teste aqui, ó, teste 2, e vai ver que ele vai retornar um erro. Ó, ele já deu um erro para nós. Ele deu que o sucesso foi falso, ou seja, não foi uma chamada com sucesso. O nosso erro foi 401. Se você for ver aqui, ó, erro 401, the request authorization failed, ou seja, a requisição falhou. E aqui nós temos qual é a mensagem, qual é o código. Por que eu forcei esse erro? Para que a gente possa vir aqui e também salvar ele, porque a gente vai mostrar isso para o usuário se caso ele tiver qualquer erro ao entrar dentro da plataforma, fazer essa requisição e dar algum erro, tá? Então, eu vou clicar aqui em Add JSON Path, Add JSON Path e Add JSON Path. Qual que eu vou dar o nome aqui? Vou dar o nome de Succeeds, opa, faltou aqui um C. Para eu saber se for verdadeiro ou falso. O próprio sistema já nos dá essa informação, mas eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui qual que é a message, ou seja, o sistema falou, ó, authentication has been denied for the request, ou seja, a autenticação foi negada pela requisição, tá? Então, e aí ele me deu o código aqui. Então, vou dar aqui o status code, status code, ok? Vou salvar e a gente já tem a nossa chamada API completinha. Lembrando que a gente não pode expor a nossa chave API dessa forma aqui. Por quê? Porque uma vez que a pessoa entra no teu aplicativo e ela tem um pouco mais de conhecimento, ela consegue pegar essa sua chave API. Por isso que depois, no final do sistema, a gente vai fazer algumas aulas específicas para poder esconder essa chave para que as pessoas não possam acessar, tá bom? Então, uma vez que a gente criou a nossa collection, se a gente for vir aqui, ó, e a gente atualizar e vier aqui em Manage Libraries, e a gente vir aqui em Collection, a gente vai ver que nós temos aqui a nossa coleção de teste. Então, eu posso ir colocando vários vídeos aqui dentro, tá? Mas a gente vai fazer isso agora, antes de inserir um dado dentro do banco de dados, para que a gente já possa criar o usuário, já criar a collection dele dentro do nosso Bunny, e assim a gente poder só depois manejar isso aí na hora que for fazer o upload de um vídeo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer adicionar uma action. Depois que a gente criou a conta aqui, a gente vai adicionar uma action. Lembrando que para quem está assistindo hoje pela primeira vez, já tem 2 lives aí de 3 horas e meia cada uma para poder mostrar todo esse processo, tá bom? Agora nós vamos fazer uma chamada API diretamente aqui dentro e de forma totalmente dinâmica, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente adicionou uma action, deixa eu excluir aqui de novo. Vou vir aqui, vou adicionar uma action. Qual que é o nome dessa? Vai ser API. Então, vai ser aqui, ó, API call. Qual que é a API que eu quero? Vou clicar aqui e vou selecionar, ó, Bunny criar coleção, beleza? E aqui ele está dizendo que eu tenho variáveis para passar para o sistema. Se eu não passar
essa variável, provavelmente vai dar algum erro, dependendo se for requerido ou não a passar esse parâmetro, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, Set Additional Variable, ele já vai me dar essa opção aqui. Vou clicar e vou selecionar qual é a variável que eu quero. Então, eu quero nome coleção. E aqui ele pede o valor. Qual é o valor que eu vou passar para poder colocar aqui dentro da minha coleção? Como a gente já está pegando algumas informações aqui, por exemplo, o nome completo da pessoa, o nome de usuário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o nome da collection do usuário vai ser o mesmo nome de usuário, tá bom? Vou colocar aqui, ó, vou pegar do widget state, lembrando que qualquer widget que dá algum retorno dentro da nossa página, como é o text field, a gente vai pegar através do widget state, tá bom? E vai ser aqui o nome de usuário. Aqui eu posso deixar um valor como default. Então, por exemplo, se a pessoa não setou um nome de usuário, a gente pode deixar um valor como default. Nesse caso aqui, eu vou deixar um valor sem nome, tudo junto aqui, só para ficar tranquilo, beleza? Então, beleza, aqui já foi. E aqui a gente tem um valor de saída. Lembra que aqui, dentro da nossa chamada API, a gente conseguiu ter essas respostas aqui, Library Video ID, JUID, Name, Succeed, mensagem, etc. A gente vai vir aqui também, e quando tem qualquer tipo de action que tem uma saída de dados, ou seja, ela vai retornar algum tipo de dados, nós podemos vir aqui, ó, e setar um nome para essa saída. Como que eu vou, qual é o nome que eu vou dar? O nome que eu quiser, o nome que vai melhor encaixar para eu saber do que se trata. Então, eu vou colocar aqui, ó, Bunny, torno, criar coleção. Estou colocando um nome super grande, mas para que vocês entendam, tá? No dia a dia, a gente dá dois nomes ali, de modo geral, para entender. Eu, se fosse dar um nome padrão, seria Bunny Collection, né, que seria em inglês, mas Bunny Coleção, para saber que é o retorno da coleção. Aí agora sim, eu vou adicionar uma condicional, tá? Vou fazer aqui, ó, uma add conditional. Qual que é a condição que eu quero saber? Eu quero saber se foi sucesso ou não o retorno dessa API. Então, eu mandei a requisição para o servidor da Bunny e aí eu quero saber, deu sucesso ou não deu sucesso? Ou seja, deu certo de criar a coleção da pessoa ou não deu? Então, para eu fazer isso, eu vou vir aqui. Lembra que quando a gente faz uma requisição, o garçom nos retorna com alguma coisa. E a gente já deu um nome para esse retorno. Foi bunny, retorno, criar coleção, certo? E aonde que eu acho isso? Action output. Lembra que quando a gente tem um retorno de uma action, ela vai ser um action output, tá? Então aqui, ó, aí embaixo nós vamos ter aqui, ó, action output. E o que eu tenho dessa action output? Eu tenho o bunny, retorno, criar coleção. Vou clicar aqui. Aqui eu vou ter as opções que a gente vai ter de utilizar. Vou clicar aqui, ó, API Response Options. Vou clicar. E aqui eu quero saber se foi um succeeded. Ou seja, eu quero saber se deu sucesso entrar e criar a nossa coleção.